Abra comigo lá em Mateus, capítulo de número 10, verso de número 32 a 33, ok? O tema da mensagem dessa noite é o seguinte: confessando que eu sou de Jesus. Diga assim: confessando que eu sou de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, verso 32 a 33, que diz assim a poderosa palavra do Senhor. Todos acharam? Diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Vamos lá? Todos juntos, no 1, 2, 3, vamos ler os dois versos juntos novamente, vamos lá? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, neste momento irei ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Importa que nesse instante, meu Pai querido, o meu eu caia por terra, que Seu Santo Espírito venha trazer à minha memória tudo aquilo que deve ser pronunciado nesta noite. Peço ao Senhor, meu Pai amado, que a Tua palavra entre em cada coraçãozinho, em cada mente aqui. Que nada e ninguém venha ser impedimento para nós nos alimentarmos da Tua palavra. Todo impedimento caia por terra, Senhor. Colocai Seus anjos poderosos ao nosso redor e que nossa mente esteja cativa ao Senhor, meu Pai, para que nós sejamos alimentados e saciados nessa noite. É isso que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler dois versos, que Jesus falando que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem já confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Só que nós temos uma ideia errada do que é confessar Jesus. Aqui nós pensamos, bom, eu já confessei Jesus, e eu sou de Jesus e Ele é meu. Só que confessar Jesus não é só da boca para fora, mas é através das nossas atitudes. São as nossas atitudes que vão condizer se eu sou cristão ou não. Não adianta eu falar, eu aceito a Ti como Salvador naquele dia D da sua vida, naquele culto maravilhoso, ou na praça, onde for, você levantou a sua mão e aceitou a Cristo como Salvador, e professou, eu sou de Jesus, renego a todas as entidades e eu sou só de Jesus Cristo. Tudo bem, você confessou com seus lábios, importante isso. Mas se de lá para cá você não condiz, com a sua vida cristã não condiz com essa confissão de fé, em vão essa confissão. A sua confissão de que você é de Jesus tem que ser acompanhada com as suas atitudes. Diga assim comigo: a minha confissão, que eu sou de Jesus, tem que ser acompanhada pelas minhas atitudes. São as minhas atitudes que vão dizer se eu sou ou não sou de Jesus. E é interessante, meus irmãos, que quando você começa a estudar a palavra, e quanto mais você vai caminhando no Evangelho, mais você vai vendo que a graça não é tão de graça desse jeito. A graça não é tão de graça como nós achamos. Porque quando nós começamos a ler o Evangelho, o pastor Ed está aqui, pode até nos explicar melhor. Quando nós começamos a ver alguns tópicos do que Jesus quer trazer para nós, como condição para sermos salvos, nós ficamos num beco, muitas vezes, sem saída. Meus irmãos, eu quero lhe falar que só somos salvos pelo Senhor pela infinita misericórdia dEle. E Ele tem que ter muita misericórdia da gente. Na oração, vejamos alguns tópicos. A oração do Pai Nosso disse que nós seremos perdoados se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Senão nós não somos perdoados por Deus. Olha que gravidade isso daí. E outros tópicos que o Senhor coloca à nossa frente que nós temos que fazer, porque senão nós não haveremos de ser salvos. Então são nossas atitudes que condiz se nós somos ou não somos de Jesus, ok?
E nessa noite eu quero falar de apenas um tópico. Poderia elencar vários, mas somente um que eu creio que vai falar com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Quem quer ouvir nessa noite? O que é isso? Quem está disposto a ouvir, e se tiver que mudar em alguma coisa na sua vida, está disposto a mudar? Quem está afim? Fala assim: se essa mensagem falar comigo, essas atitudes que eu estou tendo impede de eu ser chamado de cristão, não condiz com o que eu tenho professado com os meus lábios, nessa noite eu quero mudar. Se você estiver com o coração aberto para isso, hoje é uma noite de mudança, hoje é uma noite de vitória para a minha e para a tua vida, amém? Vamos lá, Mateus 5, verso 38 a 42. Diz assim a palavra do Senhor: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Dura coisa é isso, né, meu irmão? Vou fazer uma perguntinha para vocês e eu gostaria de saber a resposta. Qual é o nome que se dá à estratégia de Satanás para desviar-nos da verdade e tornar-nos frios e calculistas? O que é a resposta disso? Vou repetir. Qual é o nome que se dá à estratégia de Satanás para desviarmos-nos da verdade e tornarmos-nos frios e calculistas? Diga assim, ó, chama-se, todo mundo, chama-se vingança. Nós acabamos de ler algo que Jesus falou, ainda mais nessa época que ele falou, para quem ele falou, que foi um escândalo para aquela sociedade. Porque mediante a lei, era olho por olho, dente por dente. Para você ter ideia, meus irmãos, a lei era tão severa, se porventura um homem tivesse criação de gado, e um dos gados dele matasse uma pessoa, morria o gado e morria também o dono. Então tinha algumas coisas que era realmente olho por olho, dente por dente. Se fulano furou seu olho, fura os 2 olhos dele. Se fulano quebrou seu dente, vai lá e quebra o dele também. Era a lei da troca, era a lei da vingança. Só que Jesus, ele vem nas bem-aventuranças, quebrando com tudo isso. E chega nessa passagem e fala: olha, vocês aprenderam dessa forma, só que agora vai ser diferente. Vai ser diferente. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. Jesus está falando assim, que quem quer seguir a Ele, não cabe a essa pessoa ser vingativa, vingança. E aí eu vejo alguns jargões populares inseridos dentro da igreja. Eu já ouço e vejo alguns irmãos falarem algumas coisas absurdas. Alguns jargões populares dizem assim: eu não tenho sangue de barata. Quem já ouviu isso? Tudo bem, pastor, eu sou crente. Eu sei que eu sou cristão, mas eu não tenho sangue de barata. Fulano fez isso comigo, eu vou pegar. Fez isso para mim, vai ter o troco na hora certa. Pensa que eu sou trouxa? Fulano vai ver com quantos paus faz uma canoinha. É ou não é desse jeito? Ou pior, estou quieto no meu canto, sou tão bom, pense se fulano fazer isso comigo, agora ele vai ver. Espera que no tempo certo eu vou pegá-lo.
Terrível, meus irmãos, que tem até pastores que são vingativos. Fulano saiu da igreja, pode deixar que Deus pega fulano. Meu irmão, se Deus fosse me pegar do jeito que pastores queriam, eu já estava morto faz tempo. Mas tem. A vingança, muitas vezes, está inserido na pessoa até de uma forma oculta. Ela pensa que não é vingativa, mas no fundo ela é vingativa. Fulano fez isso para mim, vai ver, nunca mais olho na cara dela. Fulano fez isso para mim, pode deixar que eu... entre relacionamento entre casais é uma vingança atrás da outra. Não vai na minha mãe, também não vou na sua sogra. Não vai na minha mãe, também eu não vou na casa da sua mãe. É a lei da vingança, meus irmãos, que impera muitas vezes na vida do cristão. E Jesus falou o seguinte, que não é mais dessa forma. Se alguém lhe bater no lado esquerdo do seu rosto, dê outro lado. É fácil? Não é fácil. É extremamente complicado. Mas, meus irmãos, se o cristão ele não abrir mão disso, ele vai sofrer sérias consequências no decorrer da sua vida. Ser cristão e confessar Jesus, como eu falei no início, são através das nossas atitudes. Essas atitudes que fazem toda a diferença. Imagine a cena, alguém vindo lhe dar um bofetão no seu rosto, você com calma e não fazer nada. E virar o outro rosto assim para a pessoa. É fácil? A pessoa chega, olha, eu quero essa jaqueta aí, está muito frio, eu preciso da sua jaqueta. E você sem pestanejar, tira a sua jaqueta, você vai ficar com frio para dar para aquela pessoa. Espera aí, você precisa das luvas também? Está aqui as luvas para você. Se alguém aí, algum mendigo de rua olhar para você, dá sua jaqueta, você xinga, você fala palavrão. A minha jaqueta vai trabalhar para ter. É meu, não é seu. Cristão andando no trânsito é uma tribulação, meus irmãos. É vingança a toda prova. Fulano me fechou, eu fecho ele 2 vezes. Não me deu a passagem, vou lá para não dar passagem para ele também. Tem um presbítero conhecido nosso que vai ser tribulado assim lá longe. Ele andando no trânsito, meu irmão, é uma tribulação. É xingando todo mundo. Já brigou não sei quantas vezes no trânsito, saiu rolando. E ele conta como se fosse algo maravilhoso. Cristão tem que ser diferente, meus irmãos. E eu vejo nesse ensinamento de Jesus algo que nós podemos fazer para ser uma bênção para o reino. Deus permite certas situações em nossas vidas que nós temos tudo para nos vingar, para demonstrarmos o amor de Deus por aquelas vidas. Nós temos todos os motivos para deixar de falar com fulano, mas se você vai falar e pedir perdão, mesmo sendo a pessoa que terei que fazer, porque isso vai ser um tapa na cara de Satanás. E fazendo dessa forma, eu vou ser chamado de cristão. Deus permite situações em nossas vidas só para saber qual que vai ser a nossa atitude, meu irmão. E o que eu vejo é que Deus, ele é estrategista. Às vezes ele dá a mesma prova 1000 vezes para a pessoa, até a pessoa aprender aquilo que o Senhor quer ensinar. Não suporto que fale assim comigo. Aí Deus levanta a empregada, Deus levanta o faxineiro da empresa, Deus levanta depois o vizinho, o parente de casa, para falar justamente aquilo que ele não gosta de ouvir. Ninguém pode falar que eu não posso fazer nada, que eu não sou capaz, que eu viro uma fera.
pode ter certeza que Deus vai levantar um monte de gente para falar isso para você. Até que você tenha humildade suficiente de falar: olha, não é desse jeito, meu querido. Eu sou de Jesus Cristo, o Senhor que me capacita, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É agir de uma outra forma, meus irmãos. Todas as vezes que nós adentramos pelo caminho da vingança, nós estamos fazendo a estratégia de Satanás. Não, pastor, mas aí vão falar que eu sou o trouxa e sou o bobo. Melhor agradar a Deus do que aos homens, meus irmãos. Deus honra no tempo que Ele quer honrar, na forma que Ele quer. E preste atenção, tudo que você for fazer, se o desejo for vingança, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você vai começar algum negócio próprio, para mostrar para os concorrentes que você é melhor, para mostrar para a concorrência que você consegue ser melhor que os outros, uma forma de se vingar devido a alguma coisa que os outros fizeram para ti naquela profissão, pode ter certeza que não vai para frente. Aconteceu um episódio, vocês sabem disso, com o meu trabalho, que o meu maior cliente acabou me deixando e a empresa a qual eu comprava a fragrância também, fez uma baita de uma palhaçada comigo. E ali dentro do meu coração, surgiu aquela vontade de se vingar. E eu fui orar ao Senhor. E orando ao Senhor, Deus me exortou. Porque não cabe a nós querer nos vingar dessas pessoas. Não cabe eu, naquela situação, com todo o direito que a sociedade dá para uma situação dessa, querer se vingar. Eu vou trabalhar e agora vou me empenhar e vou tomar os clientes dele para me vingar. Não! Deus falou: se você for por esse caminho, não adianta nem começar a querer produzir fragrância. E aí eu conversei até com o meu sócio, falei: não é por esse caminho que nós temos que ir. Não é com esse desejo que nós devemos ter. Mas é o desejo de querer fazer algo bom, para fazer com excelência, para mostrar para ninguém. Para ninguém. Quem está me entendendo aqui nessa noite, meus irmãos? Vingança é uma estratégia de Satanás para acabar conosco. Eu falo, meus irmãos, use essas oportunidades para ser diferente. Use as situações que você tem toda a razão de levantar o tamanco, você tem toda a razão de ficar bravo e ficar na razão. Use essas situações para demonstrar que você é de Jesus. Fulano falou mal de você, fala bem dele. Você sabe que fulano está descendo além em você. Fale bem dessa pessoa. Se fulano te fechar no trânsito, abençoe ele em nome de Jesus. Vença o mal com o bem. Mas pastor, você deve estar se perguntando: como eu vou conseguir vencer esse sentimento de vingança? Como eu vou conseguir? Como eu vou conseguir? Vamos ler, Mateus 5, 43 a 48. Na sequência do que nós lemos. Mateus 5, 43 a 48. Jesus diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.
Diga assim: conseguimos vencer através do amor. Através do amor. Conseguimos vencer esse desejo de vingança somente pela via do amor. Porque amor é amor. Eu quero falar 3 passos para que nós venhamos vencer com este amor. Primeiro deles, para eu conseguir vencer esse desejo de vingança, eu tenho que ter amor. E para que esse amor seja eficaz, é necessário que eu me desfaça do meu orgulho próprio. E assim, é necessário que eu me desfaça do meu orgulho próprio. Vejamos alguns sinais de orgulho. Como posso perdoar meus pais, ou meu pai, que me espancava desde pequenino? Como posso perdoar se ela ou ele fala mal de mim todos os dias? Eu não sou bobo. Estou precisando, mas não vou dar o gostinho das pessoas me ajudarem, só para não ficar falando lá na frente que fulano me ajudou. Meus queridos, orgulho é algo complicadíssimo de se lidar. E orgulho é uma coisa tão infantil. Meu irmão, você está precisando? Está precisando. Se alguém está disposto a lhe ajudar, aceite ajuda. Deus está dando a oportunidade de você ser humilde e está dando a oportunidade àquele quem está lhe ajudando de ser abençoado. Então você está precisando, meus irmãos, deixa ser ajudado. Teu pai te espancou quando pequeno, libera perdão para ele. Ah, mas meu orgulho está ferido. Ah, continua com o seu orgulho ferido. Vai indo com o seu orgulho ferido para você ver aonde você vai chegar com o seu orgulho. Meus irmãos, nós devemos ser transparentes. Orgulho não vai levar a lugar nenhum. Tem pessoas que estão morrendo. O pastor quer ajudar. E aí, meu filho, como está? Está tudo bem, está tudo ótimo, glória a Deus por isso, está tudo jóia. Quer uma ajuda? Não quero ajuda. E aí, irmão? Está bem com aquele irmão que você acabou se contendo? Não, está tudo certo com ele, pastor, não tenho nada, mas ele lá, eu aqui, sabe, né? Nós não podemos, eu não topo com a fachada de fulano. Sabe por quê, pastor? Porque em tal dia ele fez isso, e fez mais aquilo, e fez aquilo outro, e fez isso também, pastor. Como eu posso agora saudar esse irmão com a paz e tentar ajudar? Eu não, pastor, de jeito nenhum. Como o senhor está pedindo para eu ajudar fulano, justo esse fulano que fez isso para mim, pastor? Eu tenho orgulho próprio. Se nós não aprendemos a nos desvencilhar desse orgulho próprio, nós não vamos conseguir se livrar do desejo de vingança. Nós não vamos conseguir. Se você achar que é cheio da razão por certas situações, e pode ser que a situação até diz que você tem toda a razão, só que com Cristo e sendo cristão é diferente as coisas. Meus irmãos, eu não consigo ter raiva de ninguém. Eu não consigo. A pessoa pode aprontar comigo e fazer, eu fico nervoso no dia, no outro dia, é como se não tivesse acontecido nada. A Lili às vezes olha para mim, mas como você consegue? Eu falei, ué, sou cristão, não sou servo do Senhor? É natural, porque eu aprendi já a perdoar. Eu aprendi a deixar esse orgulho de lado. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro passo para ter esse amor é desfazer do meu orgulho próprio. E aí, aquele que é referência do que eu acabei de falar é o próprio Senhor Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, após ser maltratado de uma forma
terrível. Na cruz, olha para os seus algozes e fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Qualquer um de nós na cruz fala: Senhor, manda fogo nessa tribulação. Mata. Mas não deixa nenhuma faísca. Olha o que fizeram comigo. É ou não é, meus irmãos? Fulano fez para nós, a gente fica guardando o tempo da paga. Deixa que Deus pega. Né? Tem cristão que fala assim: deixa que Deus pega, no tempo certo Deus pega. Não. Temos que olhar para a cruz. Na cruz nós temos a tipificação perfeita de como abandonar o orgulho próprio. Jesus tinha todos os motivos para querer maldizer todos aqueles que fizeram mal para eles. Mas naquele dia ele olha e fala: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amém, meus irmãos? Segundo, como eu consigo ter esse amor para me livrar desse desejo de vingança? Reconhecendo que o meu Senhor me perdoou, quando tinha todos os motivos para querer vingar-se de mim. Abra comigo em Mateus, capítulo de número 18. Mateus 18, 23 a 35. Essa mensagem, essa parábola eu preguei no seminário do perdão. E diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Esses 10.000 talentos equivalem a 9,5 trilhões de dólares. 9,5 trilhões de dólares. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando na mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. 100 dinheiros equivale a 5.000 dólares. O seu senhor tinha o perdoado de 9,5 trilhões de dólares. É o PIB dos Estados Unidos. 29. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei de toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos tormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Reconhecendo que o meu Senhor me perdoou quando tinha todos os motivos para querer se vingar-se de mim, eu tenho que liberar o perdão e não ter esse desejo de vingança, porque o meu Senhor tinha todos os motivos possíveis e imagináveis para querer nos vingar de cada um de nós. Sim ou não? Quem aqui antes de caminhar com Cristo falou: eu nunca mais vou ser crente, esse crente é um bando de ladrão? Quem foi? É um bando de safado. Que nada, essa história de Jesus não está com nada. Quantos cristãos que eu conheço que cuspiram na cruz, literalmente?
Qualquer um de nós, no lugar de Deus, já tinha matado a metade de nós. Aqui já estava fulminado já. 80% já tinha. E pela sua infinita misericórdia, Ele não levou em consideração aquilo que nós falamos no passado. Então, se o nosso Senhor nos perdoou, não nos vingou de nós, quem somos nós para querer nos vingar de qualquer pessoa? Essa história que o Senhor falou, essa parábola, Ele diz que existia um servo que devia para o seu senhor mais de 9 trilhões de dólares. É um valor impagável. É impagável. 9 trilhões de dólares é um valor que não tem nem como mensurar. Era uma dívida que não tinha como pagar. Só que ele foi chorando aos pés do Senhor, falou: Senhor, me libera, me perdoa. Não tem como te pagar. E aí diz que o Senhor, de íntima compaixão, foi e perdoou toda aquela dívida. Imagine, meu irmão, tem irmão que não perdoa 10 reais no outro. E aí ele sai todo livre, né? Saiu, oh, maravilha, estou livre, uma dívida dessa. Só que existia um conservo dele, podemos falar com um amigo dele, ou um empregado dele, desse rapaz que foi perdoado, que ele devia 5 mil dólares para ele. Opa, ele foi perdoado de quanto? De mais de 9 trilhões do Senhor. Só que tinha um conservo que devia 5 mil. Quando no meio do caminho ele encontra o conservo, ele desce o rei. Não, você está me devendo. Agora você vai ver. E começou a espancar aquele conservo. Aí sempre tem o povo da notícia, né? Quer levar notícia. Os mensageiros. Isso é por fofoca, não sei, só sei que o senhor ficou sabendo. Ô senhor, sabe aquele seu servo lá, aquele fulano, Zezinho, que o senhor perdoou daquela dívida? Sabe? Ele está espancando o Joãozinho, que deve 5 mil para ele. Aí diz que esse senhor, ele ficou enfurecido, que ele pegou esse servo novamente, colocou a dívida que ele tinha perdoado, não perdoou mais, e encerrou ele numa prisão. E o que Jesus quer dizer com isso? É o último verso que nós lemos aqui. Olha o que ele fala, verso do 19 e o 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Quando eu não perdoo, eu não sou perdoado. Diga assim: quando eu não perdoo, eu não sou perdoado. Mais uma vez, quando eu não perdoo, eu não sou perdoado. É fato. Se você não consegue liberar perdão, você não é perdoado por Deus. A sua oração não passa do teto. Você morre espiritualmente. Eu vejo alguns cristãos no meio evangélico, poderemos chamar de zumbi cristão, um cristão zumbi. Está ali só a carcaça, está mortinho espiritualmente. E quando nós vamos analisar, é porque a pessoa não consegue perdoar, e tem um desejo de vingança maligno dentro do coração. Se você não souber perdoar e não tirar do seu coração esse desejo por vingança, sinto lhe dizer, você não é perdoado por Deus. Então eu tenho que perdoar, porque eu sei que o meu Senhor me perdoou de todas as minhas ofensas para com Ele. Perdoou ou não perdoou? Quando você estava no mundo que você usava droga, você pecava diretamente contra Deus, prostituindo o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Você estava no mundo da prostituição, do roubo, da mentira. Quantos pecados que nós fizemos contra Deus. E quando você entregou a sua vida a Ele, o sangue dele foi sobre a tua vida, e Ele lhe perdoou e me perdoou de todos os nossos pecados.
O Davi, ele conta um pouco da história dele. Ele não tinha ressaca, porque ele vivia bêbado. Então não tinha, né, Davi? Bebia um dia, outro dia, outro dia, e para curar ele bebia, ia bebendo. Só que teve um dia que ele teve um encontro com Jesus Cristo. E naquele dia, o Senhor viu todas as atrocidades que ele tinha feito, mas ele pediu misericórdia ao Senhor, e o Senhor o perdoou de toda imundícia. Cabe ao Davi a perdoar todos aqueles que ofendem. Eu sei que o Davi tem um coração perdoador. Tem. Porque ele sabe que o Senhor da vida dele, o nosso Senhor, o perdoou de uma dívida muito maior. Amém, meus irmãos? Terceira estratégia que nós temos que ter para vencer esse desejo da vingança. Abra comigo em Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10 ao verso de número 12. Efésios 6, verso de número 10 até o verso de número 12. Aleluia. Quem está compreendendo essa mensagem dessa noite aqui, meus irmãos? Efésios 6, 10 a 12, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu consigo vencer esse desejo de vingança quando eu compreendo que a minha luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas são contra as potestades e principados nas regiões celestiais. A nossa briga não é contra as pessoas, mas são com aqueles demônios que estão agindo na vida das pessoas. E Satanás usa a quem dá brecha, meu irmão. Pode ser pastor, pode ser obreiro, presbítero, quem for. Deu brecha, Satanás usa. E se nós não tivermos essa visão espiritual, nós acabamos nos chateando com todos. Nós temos que ter dentro de nós, meus irmãos, esse discernimento espiritual de saber quando é Satanás agindo. E ter misericórdia dessas vidas. Porque se nós entendermos isso, meus irmãos, nós vamos, ao invés de querer se vingar dessas pessoas, nós vamos orar por elas. Para que o Senhor venha libertar, para que esses demônios não venham fazer dessas pessoas escravos dele. Nós vamos orar para essas pessoas serem libertas dos jugos de Satanás. Quando eu tenho a consciência que essa minha luta não é contra a pessoa, mas é contra as hostes espirituais da maldade, nós só conseguimos olhar para a pessoa com um olhar de carinho e de amor. Com um olhar de carinho e um olhar de amor e de misericórdia. Se nós entendermos isso, meus irmãos, problemas dentro da igreja estão resolvidos. Fulana fez isso para mim, olhou torto para mim, e fulano fez tal coisa, mas eu vou orar pela vida dela. Ela não está bem espiritualmente, vamos interceder pela vida dela, pela vida dele. Ele está passando por um momento difícil, não cabe a nós julgarmos, mas vamos interceder. Vamos vencer este mal que está sobre a vida dela, mas com um bem, mostrando a diferença. Amém, meus irmãos? Essa noite nós compreendemos a importância de perdoar e não guardar no nosso coração desejo de vingança. Como é importante nós sermos referência neste mundo, como as nossas atitudes, essas atitudes que vão condizer se nós somos ou não somos de Jesus, meu irmão. Não adianta falar muito bonito, você ter na ponta da língua o que Deus quer de você, se você não praticar, é tudo em vão.
se torna hipocrisia. Hipocrisia. Se eu pregar o que estou pregando aqui, e eu ser uma pessoa vingativa, meus irmãos, é hipocrisia pura. Mas quando Deus nos dá a palavra, primeiro Ele corta aqui, primeiro Ele fala com o pregador, primeiro Ele exorta o pregador, para depois falar com cada um de vocês. Então compreenda algo, meus irmãos, toda vez que um pregador, que é servo do Senhor, estiver ministrando uma exortação aqui, pode ter a plena certeza que primeiro Deus exortou ele. É ou não é, pastor Ed? Pode ter certeza que Deus puxou a orelha dele. Eu me pego, vira e mexe, meus irmãos, tendo que analisar o contexto da minha vida para ver se eu não estou querendo se vingar de alguém, mesmo de uma forma indireta. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque pastor tem que aprender a lidar com a falta de consideração de muitas pessoas. E Deus tem me dado essa graça de eu aprender isso daí. E de superar isso e saber que as pessoas às vezes fazem de uma forma inconsciente e estão precisando de oração, de um consolo, de uma ajuda. Então eu sondo o meu coração todos os dias, para ver se em mim não há nenhum caminho mau, se em mim não há nenhum desejo de se vingar de ninguém. Amém, meus irmãos? Que cada um de vocês que ouviu essa palavra possa tomar para vossas vidas e analisar se vocês têm o desejo de se vingar de alguém. E nessa noite é o momento de vocês pedirem perdão para Deus, porque pode ser que algumas áreas de sua vida estejam presas devido a isso. E Deus nessa noite quer lhe libertar. Deus nessa noite quer fazer de você uma bênção nas mãos dele.